Pessoal, boa tarde. Hoje eu quero trazer um conteúdo que é sobre uma das diferenças que nós encontramos do atendimento individual para o atendimento de casal. Tem várias diferenças, mas tem uma que normalmente passa despercebido e ela é muito notória. É a frase que vai falar dessa diferença das duas clínicas é: a presença se impõe. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de casal e família. Aqui o curso é totalmente online e você pode optar por fazer estágio seguido de supervisão também no formato online. Então vamos lá, quando a gente fala a presença se impõe, na verdade isso é uma frase que foi falada por uma psicanalista vincular ao Lagnier, que trabalhou, morou na Argentina. Pelo menos eu conheço vindo dela. E olha que, embora seja pelo viés da psicanálise de casal, a gente vai reconhecer essa confirmação em qualquer clínica de casal ou muitas vezes em qualquer situação da nossa vida. A presença se impõe. Uma coisa é você atender um indivíduo na sua clínica particular. Você vai escutar aquela pessoa falar de seu pai, seu marido, seu filho, pessoas significativas. Todas elas, na nossa compreensão de profissionais, são objetos internalizados, né? Então, enquanto eu falo de pessoas significativas da minha vida, eu estou falando do que eu reconheço, o que eu tenho como história dominante em relação àquela pessoa. Isso é a Denise falando de alguém ou qualquer um falando de qualquer outro, sem que esta outra pessoa esteja presente. Outra coisa é eu falar, por exemplo, de meu parceiro na frente dele, dentro de um processo psicoterápico. Isso é totalmente diferente. Outra coisa ainda é eu falar sobre o que eu sinto em relação ao meu parceiro na frente dele. Também é diferente. Então, quando a gente fala que a presença se impõe, a gente quer dizer que a pessoa estar, que é o objeto da nossa fala, né? Estar presente enquanto a gente tece um determinado discurso, isso muda o discurso de quem fala. Frequentemente, quase que na maioria das vezes, é mais difícil a gente falar ou sobre nosso sentimento em relação a alguém na presença da pessoa do que na ausência. Como também é mais difícil a gente falar sobre a pessoa na presença dela do que na ausência, na maioria das vezes. Por quê? Por causa dessa frase que eu estou trazendo. A presença do outro se impõe. Essa frase é muito forte, né? Num processo de psicoterapia conjugal, o profissional também vai identificar várias nuances quando, frente a um casal, ele escuta, por exemplo, eu vou falar de um casal heteronormativo, Maria e João. Maria fala de si como se sente em relação a João, na frente dele. João tem respostas, né? Diz a teoria da comunicação que é impossível não comunicar. Então, ainda que João fique quieto, em silêncio, ele está emitindo uma resposta. Existem sinais, expressões, como João
reage quando Maria fala de si, como se sente em relação a João na frente dele. Isso, para o profissional, é um conteúdo que o profissional precisa levar em consideração. Como o profissional percebe João ao escutar Maria. Como o profissional percebe Maria ao falar de si sobre João ou ao falar de João. O profissional pode ver coerências ou incoerências, ou ainda conseguir identificar determinadas, eu vou chamar aqui de situações, que o casal não falou, que o casal não trouxe no aspecto do discurso, mas a gente faz a leitura das entrelinhas, não só, mas também a gente identifica movimentos internos nossos, enquanto profissional, enquanto estamos escutando, que vão fazer referência a como nós percebemos aquilo que nós escutamos das duas pessoas que estão em diálogo na nossa frente. Uma coisa é Maria dizer: João não é carinhoso comigo. Falou dele. Ou dizer: eu não me sinto querida em relação a João. Algo mais ou menos semelhante. Enquanto ela tem essa narrativa, João está de perna cruzada e balança a perna e toca na perna dela. Ou estende a mão e encosta nela. Então, tem várias, eu estou dando um exemplo bobo, mas tem várias características que o profissional vai perceber, que vão confirmar ou refutar, ou deixar uma lacuna, um espaço para o profissional, ou até para o casal, frente àquilo que o casal está trazendo como discurso. E eu quero dizer com isso o seguinte: é muito mais difícil atender casal do que atender individual. Não há dúvidas. Escutamos por aí na internet, no Instagram, que atender casal é fácil. Não é. Você que quer trabalhar com casal, não caia nessa, porque não é. É a sua clínica, o seu nome que está em jogo. Nós que atendemos casais, precisamos ter muita bagagem, precisamos ter muita trajetória pessoal bem calçada para nos deixar assimilar frente ao material que a gente está escutando. Olha o que eu estou falando, gente. Nos deixar assimilar. Aquilo que eu escuto, que Maria fala de João, como João responde em relação a Maria, porque João pode não querer contradizer Maria, mas a gente pode ver uma resposta em João diferente do que Maria fala dele, ou da percepção que ela tem sobre ele. E ele pode não querer contradizer a esposa por N motivos. Então a gente está vendo como que tem um monte de elementos no cenário? Por isso que a gente tem que se deixar assimilar. Ele pode não querer contradizer, então ele pode concordar com o que ela fala, a percepção que ela tem sobre ele, mas ele pode apresentar um comportamento diferente do que ela aponta sobre ele e não querer brigar com ela. Então a gente vê várias respostas em João e a gente precisa deixar tudo que a gente identifica fazer movimento dentro da gente, que é profissional, para que a gente possa, inclusive, escolher dentro dessa movimentação toda que ocorre no nosso campo psicossomático,
não vou nem falar mental, no nosso campo psicossomático, a gente precisa escolher o que eu vou devolver, o que eu vou falar, entre tantas coisas que eu estou percebendo. Porque a presença do outro se impõe. Então, pelo fato da presença do outro se impor, a rede de complexidade é muito maior. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para entrar numa clínica de casal. Por hoje, eu vou ficar por aqui, com essa frase que não é pouca coisa. A presença se impõe. Gostaria de escutar de você, se você já viu dicotomias, incoerências em relação ao atendimento do casal ou da família, quando as pessoas estão presentes. E como que você lida com aquilo que você percebe? Ou se você ainda não viu ou não teve até a coragem de atender casal e família, exatamente por identificar quão complexo é esse contexto, conta para mim, para a gente continuar conversando.